com Donald Trump. Eles conversaram por cerca de 50 minutos, conversa boa, e boa porque o Lula pediu que os esforços que o Trump está empenhado aí com esse Conselho de Paz sejam limitados a essa faixa de conflito, que não seja uma coisa tão ampla. Parece que o Trump gostou da conversa também, mas o que acontece? Os Lula não resolveu o assento no Conselho de Paz. Vocês acham que o Lula acabou ficando assim numa sinuca de bico? Porque o Trump conversou, o Lula talvez deveria ter falado, não, eu aceito sim. Ele não aceitou ainda não. Eu acho que ele está fazendo também o jogo dele, que é falar, olha, eu defendi todas as pautas que eu costumo defender, eu me coloquei, como me coloquei na época do tarifaço ali, a favor, e aí em algum momento ele vai ter que sair de cima do muro, mas eu queria depois que a turma resgatasse lá, quem está acompanhando, assistiu ontem, o que eu falei da Delcy e do Lula. Eu falei, a Delcy está fazendo o que o Lula faz aqui no Brasil, solta as bravatas dela, como o Lula falou, o Trump quer governar pelo Twitter, mas nos bastidores continua amigo, continua querendo uma boa relação com o Trump. Tanto é, Fernando, que nessa conversa, 2 pontos muito importantes que foram tratados foram a relação comercial com o Brasil, falando que os dois querem acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil e dos Estados Unidos, e também trouxe um tema que eu até tomei nota, que era para não me esquecer, muito importante, que a gente está falando aqui, que é de segurança pública. O Lula falou para o Trump que ele tem interesse em estreitar a parceria na repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas, inclusive falando sobre grupos de criminosos, que o Trump há pouco tempo queria, denominar esses grupos de criminosos, de narcotraficantes aqui no Brasil, na categoria de terrorismo. Então eu queria saber também se depois o Lula vai aprovar essa mudança de denominação. Por quê? Porque se o narcotráfico se torna terrorismo, para o direito internacional, isso tem uma mudança de classificação até para uma potencial intervenção de um país no outro. Então, assim, a gente está falando da parte macinha aqui, que, eu quero um assento, mas vamos falar só de Gaza. Eu quero saber o que vai sair dessa conversa. Porque, assim, para mim, o Lula agora deu uma maciada e está com certo medinho. Não, o presidente Lula, eu enxergo pelo contrário, né? Essas conversas que ele tem com Trump, com qualquer outro líder mundial, refletem a figura de estadista que o presidente Lula é e sempre foi. Ele conversa com Trump, conversa com líderes de direita, de esquerda, conversa com Putin, se necessário, porque os interesses do Brasil devem estar acima de tudo. Essa parceria que você comentou, vale muito bem destacar, a respeito de combate ao crime organizado e afins, a categorização como terrorismo abre uma brecha muito preocupante. Também vale a gente destacar que é a intervenção, caso vire terrorista o nome, né? A possível intervenção de um país estrangeiro aqui. Então a gente precisa tomar muito cuidado se for denominar como terrorismo, porque daqui a pouco vem Estados Unidos e faz aqui no Brasil o que fez na Venezuela, o que acha que pode fazer em qualquer país do mundo. Agora, a categorização da gente poder sentar nesse Conselho de Paz, né? Como nós vamos ver esse Conselho de Paz da ONU? Como que o Lula vai se portar a respeito dessas decisões, principalmente algumas bem complexas e delicadas que o Trump vem fazendo no mundo? É uma questão diplomática que não pode ser decidida como um debate de Twitter, não pode ser decidida com lacração e precisa ser conversada de maneira a que o Brasil possa ter a melhor absorção possível do que isso pode trazer, e os Estados Unidos está tentando fazer o jogo dele como deve fazer também. O Trump deve lutar pelos americanos e o Lula, como bem faz, deve lutar por nós brasileiros. Peço licença, Henrique, só para dar boas-vindas de volta ao pessoal da rádio, que está de volta conosco. A gente está discutindo a situação de uma conversa que Lula e Trump tiveram. O Lula teria dito que sugeriu ao Trump que o Conselho de Paz, criado por ele, se limite à região de Gaza. O Lula também, nessa conversa, não definiu se aceita ou não o assento no Conselho de Paz. Ele sugeriu até que a Palestina tivesse um lugar nesse conselho. Falou e conversou, mas não decidiu a situação do Brasil nesse Conselho de Paz. Quero ouvir, Jess. Estadista, foi essa a palavra que o Henrique escolheu usar para representação máxima. Não só estadista, o maior da história do Brasil. Sonho meu, eu fico até sem palavras, né? Mas a questão aqui é que um estadista não nomeia antes de uma eleição
o atual presidente dos Estados Unidos como uma figura histórica problemática, como o nomezinho lá da Alemanha. Um estadista não ataca líderes que têm discordância com ele. Um estadista não faz campanha para o Sérgio Massa na Argentina, como ele fez na eleição que acabou elegendo Javier Milei. Então, isso não é coisa de estadista. Agora, que de fato essa conversa ela é positiva, ela é. Mas ela não nasce fruto do nada. Muitos embates foram feitos. E eu acho que a postura do Brasil em relação aos Estados Unidos tem que ser uma postura não belicosa. O que nós queremos? Benefícios econômicos. O que nós queremos é o desenvolvimento da nossa cadeia produtiva. Não é militar, não é ter aquela fala bonita, gravada, que repercute na imprensa. Não é isso. E a crítica, né, o conselho de paz, vamos só se limitar a Gaza. Não tem que se limitar a Gaza. É muito evidente que o presidente Trump não quer que se limite a Gaza. E que a articulação dele em relação a outras regiões, não só como Venezuela, mas é uma figura muito importante na negociação Ucrânia e Rússia, também são importantes. Então, assim, é inegável que estar nesse espaço é um espaço para o Brasil ter voz. Não tem por que se recusar um espaço para o Brasil ter voz em um mundo que o presidente Lula está defendendo uma ONU que está defasada. Está defasada. Que o Trump Conselho quer de Segurança. os Estados Unidos de volta. De volta não, eles nunca saíram. Os xerifes globais. E não são. Eles nunca saíram, eles são. Não são. A gente precisa defender. É incontestável. A gente precisa defender o multilateralismo do mundo. Se os Estados Unidos são os defensores do livre mercado, mas não são defensores olha só, da Henrique, liberdade restrita. Vamos só lembrar dos últimos acontecimentos a nível global. Quando os Estados Unidos interviu na relação Israel-Palestina, é que realmente as coisas caminharam. Quando os Estados Unidos, de fato... Exterminando a Palestina. Não estamos questionando a concordância. Os Estados Unidos exterminou a Palestina? Você está usando o termo xerife. Os Estados Unidos é o xerife do mundo. E a gente está falando hoje aqui uma palavra... Você usou esse termo, que eles querem voltar para esse lugar. E a gente está falando um pouco de incoerência hoje aqui pela manhã. Quando a gente ouve falar do Trump, você mesmo, vários momentos, manifesta um ranço, manifesta um ódio, e ao mesmo tempo, você hoje começa a ver com bons olhos uma boa relação entre o Lula e o Trump. Então eu acho o seguinte, isso é um grande passo, é um grande avanço, deixa eu só concluir, é um grande avanço por quê? Porque a gente está tendo uma consciência de povo. O presidente, ele tem que ser um presidente para o Brasil. Como a Jazz muito bem citou, ele não tem que estar preocupado em ficar viajando na América Latina para fazer campanha para outros presidentes, não. Ele tem que viajar ao Brasil para ver tudo aquilo que a gente está passando. E aí sim, ter boas relações diplomáticas, comerciais, visando um desenvolvimento econômico, não só nas eleições desse ano, mas para 5, para 10, para 30 anos.